Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro que teve essa especulação de um lateral que pertence ao São Paulo. Quero comentar aqui no vídeo. E será que o Cruzeiro vai buscar mais um lateral direito no mercado, que tem sido a cara, né, pelas especulações recentemente? Eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes sobre essa história. Além disso, sobre dois jogadores voltando para o elenco do Cruzeiro, agora podem ser novas opções para o técnico Pepa, quem sabe até mesmo antes do início do Campeonato Brasileiro, de jogadores já passando por essa transição física, que eu acho que vai ser interessante. Uma pena porque eles se lesionaram, né? E o Cruzeiro não teve muito período de testes, tanto em relação ao Campeonato Mineiro e agora também nesses primeiros amistosos que eu quero comentar com vocês. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca no YouTube de 38 mil inscritos. Então, quem puder se inscrever, sem dúvida vai me ajudar demais. E antes de darmos sequência, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que eu vou deixar aqui algumas em destaque para vocês aparecendo na tela. Inclusive essa do Cruzeiro nova, né? Agora com uma super promoção para vocês, vindo aqui pelo canal, vai ter 10% de desconto nessa sua do Cruzeiro. Que quando tinha o estoque, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode não ter, mas no momento saindo a partir de R$ 140 sem a personalização, e ela personalizada com seu nome e número a partir de 180. Então você vindo aqui pelo canal, quando tiver o valor lá dessa camisa, 10% de desconto em cima desse valor atualizado, tá? Que às vezes pode ficar mais para baixo, menos de 130, às vezes mais de 150, então vai ter essa variação, tendo a opção também personalizada, igual eu deixei aqui algumas fotos para vocês, bem bacana mesmo, lá na DG Store. E caso você seja de Belo Horizonte, né, tem uma loja física na Rua dos Goitacazes 103, aí no centro, que no caso, quando tem a pronta entrega, só ir lá buscar. Então, vou deixar o link da DG, do Instagram deles, manda lá a mensagem. E não esquece de falar, né, que veio aqui pelo Cruzeiro News para ter esses 10%. Bom, quero começar falando aqui sobre o zagueiro Everton, que está de volta, né, no caso, ao elenco do Cruzeiro, para essa transição física, no caso, que deve acontecer nessa semana, porque o jogador se lesionou no Mundial no Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira e, no caso, ele está próximo de retornar aos gramados. Essa recuperação no tornozelo está muito boa e a recuperação, de acordo com o Samuel Venâncio, tem evoluído, né, de uma maneira que era esperada pelo departamento médico, e num prazo de um mês o zagueiro pode retornar aos treinamentos e atividades na Toca da Raposa. Informação aí do Samuel Venâncio, crédito também lá para o blog da Raposa, que trouxe essa informação. Então, assim, o zagueiro que, na minha opinião, se tivesse condições no Campeonato Mineiro, seria já o titular desse elenco do Cruzeiro, ainda mais com esse zagueiro pelo lado esquerdo não se firmando, mesmo o Everton não sendo canhoto, né? Acho que poderia sim estar sendo titular, mesmo que jogando improvisado por esse setor de lado esquerdo, porque é um zagueiro muito bom, que já vinha tendo algumas temporadas interessantes pelo Cruzeiro, tanto na base quanto também no profissional. Ele tem 20 anos de idade, começa a jogar no profissional em 2020, onde naquele ano fez, no total pelo Cruzeiro, 2021, né, 13 partidas e uma assistência. Ele começa bem, a questão é que o Cruzeiro numa fase muito ruim, acho que o Everton foi até mais queimado do que qualquer coisa naquele início. Ano passado teve 2 jogos pelo Cruzeiro com o Pesolano no Campeonato Mineiro e no time Sub-20 foi muito bem, né? No Brasileirão, na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro. No Sub-20, 34 jogos, 3 gols marcados. Não é à toa que foi convocado para a seleção brasileira, para o Sul-Americano Sub-20. No primeiro jogo dele lá no Chile, ele já se lesiona, um jogo apenas, né, pela seleção, e se lesionou, então ficou aí quase 3 meses parado. Agora daqui a um mês pode retornar aos treinamentos na Toca da Raposa. O que você acha do zagueiro Everton? Acho que ele deveria ter um pouco mais de espaço já agora na Série A, que acaba complicando, né, a época que ele vai voltar já começando o brasileiro, porém acho que é um zagueiro que dá para ficar de olho, muito bom, não ficarei surpreso se aparecer algumas propostas de times europeus em breve, tá? Pelo zagueiro também da seleção brasileira. Outra aqui também a respeito do volante, o Fernando Henrique, que no caso pode voltar de lesão antes do previsto, de acordo também com a Rádio Itatiaia, que o atleta tem demonstrado evolução na recuperação de uma cirurgia realizada no joelho direito em janeiro desse ano. Então, assim, pode ser que o jogador fique à disposição também do técnico Pepa o mais breve possível. Não temos ideia de quanto seria esse prazo, porém a expectativa é de que ele ficasse fora, né, por exemplo, por mais de 3, 4 meses. Porém, pode ser que, quem sabe, assim como o Everton, um mês e meio, ou até menos do que isso, ele já pode fazer os inícios, né, de treinamento com bola, ou, por exemplo, com os companheiros na Toca da Raposa, o que seria mais uma alternativa para esse meio de campo.
ele que vem, no caso do Grêmio, se eu não me engano, realmente, o Cruzeiro assina com ele em definitivo, deixa um percentual para o Grêmio, que seria melhor do que se fosse um empréstimo, né? Até porque o contrato dele com o Grêmio estava próximo de se encerrar, então as partes chegaram a um acordo para essa vinda em definitivo do Fernando Henrique. Se eu estiver enganado, é isso, se eu não estiver enganado, né? Porque na época foi essa tratativa, jogador que está com 21 anos, que já era para ter vindo no ano passado. Ele, no ano passado mesmo, profissionalmente pelo Grêmio, apenas 6 jogos e uma assistência. Ele que surge muito bem na Série A de 2021, naquela reta final, 17 jogos pelo Grêmio, foi um dos poucos que se salvaram naquele momento do Grêmio caindo para a Série B. A dupla de volantes, inclusive, era o Fernando Henrique e o Lucas Silva, para a reta final da temporada. Os dois estavam jogando muito bem, acaba que mesmo na Série B, o Fernando não teve, né, espaço algum na equipe do Grêmio na disputa do Brasileiro e optou então por esse empréstimo. Quero que você deixe aqui embaixo o que você espera dos dois jogadores voltando, né, de lesão e torcer para ter um bom retorno aos gramados. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o lateral direito Natan, que pertence ao São Paulo e que foi especulado, né, como um dos possíveis alvos do Cruzeiro para essa atual temporada. O contrato dele que vai até dezembro de 2024, então o São Paulo tem ainda um bom período para negociar o atleta, que já vê algumas sondagens do futebol europeu para o lateral direito de apenas 20 anos de idade, que sem dúvidas parece ter realmente um grande potencial. Nesse ano ele já fez 6 jogos pelo profissional do São Paulo e também uma assistência. Ele que estava no Curitiba, onde vivia um bom momento na reta final do ano passado e no início desse ano, 14 jogos e uma assistência, era titular absoluto pela equipe do Curitiba, mesmo sendo emprestado, né, pelo São Paulo, que pediu o retorno do lateral e vê com bons olhos a possibilidade de negociá-lo na janela de julho, no caso de verão do futebol europeu, que aí sim apareceria boas ofertas para o jogador. Pelo São Paulo, ele começa a jogar profissionalmente em 2020, uma partida, 2021, um jogo também, e agora em 2023 com um pouco mais de espaço. Então, até por conta disso, é de se imaginar que o São Paulo queira uma compensação financeira bem alta pelo jogador. Assim como o Hurtado, que eu já tinha trago aqui para vocês sobre o ponta colombiano no vídeo de ontem, acho que o Natan também muito fora da realidade do Cruzeiro. Tivemos atualizações vindas do blog da Raposa e do Samuel Venâncio, tratando, né, essa conversa aí do Natan e com o colombiano Henry Mosquera como inviáveis, não estão realmente dentro do radar do Cruzeiro, do que o Cruzeiro busca no mercado, que eu até fiquei surpreso quando teve esses dois nomes, quem sabe, né, o Cruzeiro interessado em 2 jogadores assim, se poderia ser viável ou não. É aquela coisa, se buscou informações, podemos ter um pouco de esperança, mas eu acho muito complicado, ainda mais que são atletas que certamente não seria uma compensação financeira baixa, não é 2 milhões, 3, 4, 5 milhões, não é. Geralmente 14, 15, 16 milhões de reais, e aí eu acho que o Cruzeiro não vai mais fazer investimento dessa altura, pelo menos nessa atual temporada. Você aqui que espera assim de reforços para o Cruzeiro, fica surpreso, porque pelo que parece, o Cruzeiro conversando com o Júnior Caissara, agora tendo essa especulação do Natan, não ficaria surpreso se tivesse, por exemplo, um jogador nessa função de lateral direito chegando, porque na posição nós temos aí, no caso titular, vai ser o William, para a sequência da Série A, reserva imediato era o Wesley Gasolina, que acabou se lesionando, e temos apenas o Igor Formiga, que não convenceu ninguém até aqui. Temos o Alisson, que pode fazer essa função, porém prefiro o Alisson ou de meio central, ou até mesmo pelo lado direito, um pouco mais avançado, do que propriamente de lateral direito. Então, pelo que parece, o Cruzeiro pode sim buscar um lateral direito no mercado. E tem uma notícia interessante, que é a ampliação, no caso da janela de transferências, né? Que inicialmente iria até o próximo dia 9 de abril, porém agora, pela pressão dos clubes, pode ser que essa janela seja estendida até o próximo dia 20. Então, 20 de abril seria o encerramento da janela, que seria muito interessante, né? Seria até dia 5 de abril para os times contratarem. Caso o jogador esteja na final por algum clube no estadual, ele poderia chegar antes. E como a CBF abriu essa exceção, deve ter uma pressão por parte dos clubes para estender até um pouco antes do início do Campeonato Brasileiro, próximo do dia 20 de abril. Assim que for confirmado essa notícia, eu trago aqui para vocês, que sem dúvida seria muito interessante aqui para o Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos. Conferir outras sugestões de vídeos que já trouxemos recentemente e o link embaixo na descrição da DG Store para você garantir nessas camisas do Cruzeiro com 10% de desconto. Valeu, galera!